E nesse vídeo eu conto para vocês como o bilionário Elon Musk, as queimadas no Brasil, a Ucrânia e Gaza apareceram nas palavras do líder brasileiro e por que ele resolveu deixar de fora a Venezuela. Começamos por Musk. Sem citar o nome do bilionário e dono da plataforma X, Lula fez uma série de alusões a ele. Veja o que ele disse. O futuro de nossa região passa, sobretudo, por construir um Estado sustentável, eficiente, inclusivo e que enfrente todas as formas de discriminação, que não se intimida ante indivíduos, corporação ou plataformas digitais que se julgam acima da lei. A liberdade é a primeira vítima de um mundo sem regras. Elementos essenciais da soberania incluem o direito de legislar, julgar disputas e fazer cumprir as regras dentro de seu território, incluindo o ambiente digital. Trata-se de uma referência à queda de braço de Musk com o Supremo Tribunal Federal, que culminou na retirada da rede do ar no Brasil. Isso aconteceu depois que o empresário se recusou a cumprir ordens judiciais para tirar do ar perfis e posts de notícias falsas e a manter representante legal no país. Uma proposta de lei de regulação das redes sociais está atualmente parada na Câmara dos Deputados, cujo presidente, o deputado Arthur Lira, assistia ao petista do plenário da ONU. Para o brasilianista Brian Winter, o fato de Lula ter dado tamanha importância ao assunto demonstra o quanto ele acredita que o bilionário possa ter afetado a reputação do Brasil internacionalmente, acusando o país de ferir, entre aspas, a liberdade de expressão dos brasileiros. Winter acha também que, como os movimentos mais recentes de Musk foram recuos, Lula provavelmente vê a situação como uma vitória de seu governo. Diplomatas brasileiros que conversaram reservadamente comigo disseram que o caso seria mencionado em um compromisso com líderes da Espanha, Chile, Canadá e França, que também enfrentam ataques da direita radical, como um exemplo de êxito para debelar milícias digitais. Já as queimadas na Amazônia e no Pantanal surgiram no discurso na chave oposta. Ao falar aos líderes, Lula foi econômico nas descrições da situação, a pior em 20 anos nos dois biomas, e admitiu que ele próprio precisa fazer mais. Incêndios florestais se alastraram pelo país e já devoraram 5 milhões de hectares apenas no mês de agosto. O meu governo não terceiriza a responsabilidade e nem abdica da sua soberania. Já fizemos muito, mas sabemos que é preciso fazer muito mais. O analista Christopher Garman disse para minha colega Marina Rossi que o momento é constrangedor para um discurso em uma instância como a ONU, mas que, apesar disso, Lula lidou de forma hábil com a situação, reconhecendo o problema e assumindo responsabilidades. Lula citou ainda as enchentes no Rio Grande do Sul como um exemplo, junto aos incêndios, da necessidade de medidas mais urgentes e profundas dos líderes globais. O que ele deseja é que os países ricos e os maiores poluidores do mundo se comprometam a remunerar aos emergentes pelos serviços de conservação florestal e pela redução de emissões de gases do efeito estufa. Embora trate o tema como prioritário em sua agenda internacional, Lula e seu governo vivem a contradição entre o apelo dos ambientalistas e a necessidade de garantir a renda da exploração dos combustíveis fósseis. A Petrobras tem aumentado sua produção de barris de petróleo, que atingirá o ápice em 2030. E Lula recebeu, em reunião fora da agenda em Nova York, dirigentes da petroleira Shell, que tem interesse em explorar poços na margem equatorial brasileira. O encontro foi revelado pela nossa reportagem da BBC News Brasil. Lula voltou a ressaltar a necessidade de uma reforma da ONU e do Conselho de Segurança para fazer frente a desafios como o aquecimento global, a fome e os conflitos armados. Não tem ilusões sobre a complexidade de uma reforma como essa, que enfrentará interesses cristalizados de manutenção do status quo. Exigirá enorme esforço de negociação, mas essa é a nossa responsabilidade. Não podemos esperar por outra tragédia mundial, como a Segunda Grande Guerra, para só então construir sobre seus escombros uma nova governança global. A vontade da maioria pode persuadir os que se apegam às expressões cruas dos mecanismos de poder.
Trata-se de uma alusão à possibilidade de uma reforma via Assembleia Geral, evocando-se o artigo 109 da Carta das Nações Unidas. Para o professor de Relações Internacionais Davison Belém Lopes, essa reivindicação não surpreende, é uma demanda histórica da diplomacia brasileira. Mas à luz do direito internacional, o artigo 109 não seria uma solução efetiva para forçar uma reforma que superasse o veto de países como China, Rússia e Estados Unidos. Lula citou ainda Gaza, Ucrânia, Sudão e Iêmen como exemplos de falhas dos organismos multilaterais em manter a paz no mundo, mas se estendeu, sobretudo, sobre as duas primeiras guerras. Ao falar sobre Gaza, afirmou que o conflito se espalha perigosamente para o Líbano e qualificou a situação dos palestinos como uma crise humanitária. O que começou como ação terrorista de fanáticos contra civis israelenses inocentes tornou-se uma punição coletiva de todo o povo palestino. São mais de 40 mil vítimas fatais, em sua maioria mulheres e crianças. O direito de defesa transformou-se no direito de vingança, que impede um acordo para a liberação de reféns e adia o cessar-fogo. Ele, no entanto, evitou repetir termos polêmicos que tinha usado antes, como genocídio, holocausto e crimes de guerra, que criaram uma crise diplomática com Israel. A delegação israelense não aplaudiu o discurso do brasileiro em nenhum momento. Já sobre a Ucrânia, Lula afirmou que tanto ucranianos quanto russos precisariam abrir uma negociação diplomática para encerrar o conflito e demonstrou distância em relação aos Estados Unidos, que enviam armas para a defesa ucraniana. Já está claro que nenhuma das partes conseguirá atingir todos os seus objetivos pela via militar. O recurso a armamento cada vez mais destrutivos traz à memória os tempos mais sombrios do confronto estéril da Guerra Fria. Criar condições para a retomada do diálogo direto entre as partes é crucial neste momento. Esta é a mensagem do entendimento de 6 pontos que China e Brasil oferecem para que se instale um processo de diálogo e o fim das hostilidades. Às margens da ONU, os governos brasileiros e chinês farão uma reunião com outros países do chamado Sul Global, como África do Sul e Indonésia, para propor uma saída negociada do conflito, algo que tanto ucranianos quanto russos rejeitam. Depois de tentar a diplomacia presidencial sem sucesso, Lula parece agora se afastar pessoalmente do assunto. Já sobre a América Latina, Lula diz que a região vive uma segunda década perdida e voltou a condenar o embargo unilateral dos Estados Unidos a Cuba, além de citar a grave situação do Haiti. Houve, porém, uma ausência. O presidente se esquivou de citar a Venezuela, que vive uma escalada de tensão depois de realizar eleições presidenciais, cujo resultado, anunciado pelo regime Maduro, o Brasil não reconhece. O tema gerou divisão entre os próprios diplomatas brasileiros. Por um lado, alguns argumentavam que Lula deveria levantar o tema, até por querer liderar mediações para a solução. Por outro, auxiliares argumentavam que a plenária da ONU é polarizada demais e que qualquer citação ao assunto renderia críticas. Para Garman, não falar sobre a Venezuela é um reconhecimento tácito que o Brasil está numa posição muito difícil no assunto. Já Brian Winter vê habilidade no presidente brasileiro ao saber quando se calar, já que, em suas palavras, Lula está em um jogo delicado de denunciar eleições fraudulentas sem romper relações com Caracas.